Em que mundo nós estamos vivendo e qual é a tendência desse mundo, irmãos? No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então Paulo fala a respeito da vinda do Senhor e da nossa reunião com o Senhor. Daí, no versículo 2 de 2 Tessalonicenses, diz assim: Não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, seja por espírito, seja por palavra, seja por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Porque naquela época, muitas notícias e muitas coisas estavam perturbando os irmãos. Havia muita gente falando sobre a volta do Senhor, mas de maneira não correta. Daí, Paulo diz que eles não deviam ser influenciados em sua mente por esse tipo de falar. Por isso, é tão importante nós sempre conferirmos as coisas com a palavra de Deus, com a Bíblia. Esse fundamento é muito importante porque vivemos numa época em que todo mundo fala o que quiser e põe na internet. Aí as pessoas, quando alguém diz algo, questionam: isso é verdade? E ficam abaladas no que nós pensamos. Por isso, fazemos questão de sempre nos voltar à Bíblia para ver se as coisas de fato são assim. Aí, ele disse assim no versículo 3: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O apóstolo Paulo diz que o Senhor vai voltar. Para o Senhor voltar, algumas coisas têm que acontecer primeiramente. Aqui fala que primeiro vem a apostasia, o desvio. Então, podemos saber de maneira muito clara que Satanás vai tentar nos desviar do ensinamento dos apóstolos, do que está registrado na Bíblia. A Bíblia já nos adverte. Nós temos que estar atentos para que não sejamos enganados. Então, é necessário que haja apostasia, que é o desvio. Preste atenção, apostasia é desvio. No início, você desvia pouquinha coisa, depois vai se afastando cada vez mais. É assim que o inimigo atua. O que a Bíblia fala depois, e também é necessário que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que se refere ao anticristo. Claro, isso está falando da questão da vinda do Senhor de maneira visível. Aí precisa ser revelado o homem da iniquidade. Mas a verdade é que sabemos que, quando Jesus Cristo se manifestar, nós já estaremos com Ele. Porque a vinda visível do Senhor, que todo olho o verá, será somente no final da grande tribulação. O arrebatamento das primícias, dos considerados primogênitos, dos vencedores, será antes da grande tribulação. Mas o que esse desvio e essa iniquidade vão fazer, você sabe, nós já podemos ver no mundo. O versículo 4 expõe que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Isso é algo que já percebemos hoje, não é? Antigamente havia respeito por Deus. Hoje se zomba de Deus, né? Na internet e em tantas coisas. Tem tantas pessoas que zombam de Deus, falam mal de Deus, falam mal da Bíblia. Hoje, as pessoas se opõem a Deus de maneira bem aberta, desafiam Deus e são aplaudidas. E hoje, de modo geral, na mídia, quem se dá bem é quem está desse lado, do lado dos que falam mal de Deus. Quem diz eu sigo a Bíblia, a palavra de Deus, o mundo odeia, persegue e despreza. Essa é a tendência do mundo e as coisas vão piorar cada vez mais. Ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse versículo, na sua essência, nos mostra o quê? O que a iniquidade faz com o homem? A iniquidade significa o quê? Tirar os limites, tirou as fronteiras. O homem já pode fazer o que quiser. Isso é iniquidade. Já falamos disso no passado. O que é transgressão? Transgressão é quando tem uma linha, você ultrapassa essa linha. Isso é transgressão. O que a iniquidade faz? Iniquidade é quando você tira essa linha. Se você tira a linha, você pode passar dos limites e não sente mais nada, porque você perdeu a referência. Então o inimigo hoje faz uma coisa e tira a nossa referência. Não somente tirar a nossa referência. Aqui ele diz que o homem da iniquidade vai fazer. E também o que a iniquidade faz conosco. O que o homem da iniquidade vai fazer?
assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O que a iniquidade vai fazer? Fazer-nos pensar que nós somos Deus, que podemos determinar o que quisermos. Eu é quem decido tudo, eu decido como eu sou, quem eu quero ser, eles dizem. Eu posso ser o que eu quiser. O que eles estão ensinando? Você nunca deve falar para uma criança o que ela quer ser. Ela quem deve decidir. Não existe mais certo ou errado. Não é isso que está sendo ensinado hoje? Então, é como se fosse Deus. Eu que determino o que eu sou. Você está vendo como essa iniquidade opera? O versículo 5, não vos recordais, e que ainda convosco costumava dizer-vos essas coisas. Nós sabemos que hoje, nessa era nossa, que se chama de pós-modernismo, o que acontece? As minorias estão impondo suas posições como se fosse a coisa correta. As minorias querem impor algo para a maioria, quando, se a minoria estivesse correta nessas coisas, muitas vezes são absurdas, que fogem de toda a condição normal do ser humano. É tida como a coisa mais normal, mais espontânea. Agora, o que nós precisamos entender, versículo 6. Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O homem da iniquidade vai se revelar em seu próprio tempo. Ele ainda não se manifestou, há algo que o detém. Mas o versículo 7 de 2 Tessalonicenses 2 nos diz com efeito: o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, podemos ver que o homem da iniquidade não se manifestou, mas o mistério da iniquidade já opera. O que quer dizer mistério da iniquidade? É algo que está oculto. Isso nos mostra que a iniquidade hoje está operando de uma maneira oculta e as pessoas não percebem. O mistério só é percebido quando há revelação, mas o inimigo hoje opera ocultamente. Nós que conhecemos a Bíblia podemos perceber, mas o mundo, a sociedade, vê? Não vê. Acham que isso aqui é a evolução da cultura e sabedoria humana, enquanto o que está ocorrendo é que o mistério da iniquidade está operando. E quando esse mistério da iniquidade opera, o que produz nas pessoas? Esse sentimento de que não precisa de Deus torna a pessoa contra Deus, faz com que a pessoa se ache um Deus. Isso quer dizer, eu decido as minhas próprias coisas. Então, as pessoas acham como se fossem Deus. Esse é o resultado do mistério da iniquidade, da operação da iniquidade. Aqui diz: o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, tem algo que impede a iniquidade de manifestar-se plenamente. Vamos aplicar isso para as nossas vidas, na vida das pessoas. Então existe algo que impede que a iniquidade opere nas nossas vidas, na vida das pessoas. E o que é que o detém? O versículo 8 nos revela algo de maneira prática. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Você pode ver o ministério da iniquidade está operando, mas alguma coisa o detém. Agora, quando é afastado o que detém a iniquidade que vai aparecer, vai ser revelado o iníquo, esse homem da iniquidade, o anticristo. Mas o segredo de opor contra a iniquidade está nessa segunda parte do versículo que diz assim: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. O que mata o iníquo? O que é que mata a iniquidade? O que sai da boca do Senhor? Está vendo? É isso que o versículo diz: a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. O que é esse sopro da sua boca? Veja em João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, as palavras que o Senhor fala são espírito. Essa palavra sopro é no grego pneuma, é a mesma palavra para espírito. A palavra de Deus é um instrumento poderoso na batalha espiritual contra a iniquidade. Como mencionado em João 6,63, as palavras do Senhor são espírito e vida, destacando a natureza divina e vivificante que permeia a Escritura. A palavra é como uma espada, como diz Efésios 6,17, que nos encoraja a tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
como parte da armadura espiritual. Essa imagem destaca não apenas a defensividade, mas também o caráter de ataque da palavra na derrota das artimanhas da iniquidade. Quando enfrentamos desafios deste mundo tenebroso, devemos estar cheios da palavra como espada que corta. Recorrer à Bíblia não é apenas um ato simbólico, mas um meio eficaz de resistir à influência corrosiva da iniquidade. Hebreus 4:12 enfatiza que a palavra de Deus é viva e eficaz, penetrando até a divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e discernindo os pensamentos e intenções do coração. Aqueles que se alimentam do que sai da boca de Deus são sóbrios e discernem a intenção do homem da iniquidade. Assim, ao nos apropriarmos da palavra, empunhamos uma arma espiritual que tem o poder de discernir, corrigir e instruir, 2 Timóteo 3,16. É por meio dela que adquirimos discernimento para resistir à apostasia e desvio, permanecendo fundamentados nos ensinamentos cristãos autênticos. Portanto, na busca por vencer a iniquidade, a palavra de Deus não é apenas um guia, mas uma espada afiada que nos capacita a enfrentar os desafios morais e espirituais do nosso tempo. Ao meditar e aplicar esses princípios, fortalecemos nossa posição contra as influências nocivas e nos tornamos instrumentos eficazes na manifestação da verdade e justiça. Agora, o que você está esperando? Corra para a palavra, busque, pense e olhe. Viva a palavra de Deus.